Daí galera, daí turma, olá aluno, olá aluna, tudo bem com você? Bom pessoal, vamos lá para mais uma aulinha, aula 6. Nós estamos aí desde a aula 1 de editor de texto, planilha e apresentações, conversando aí na aula 1 e 2 sobre o Word, aula 3, 4 e 5 sobre o Excel, tá? E na aula de hoje, na aula 6, nós vamos tratar de um assunto que também cai no concurso público, que é a apresentação em slide, no caso o nosso PowerPoint, presente no pacote Office, né? No CDzinho Microsoft Office, tá? Muito bem. Eu sou o professor Sérgio e nós vamos juntos na aula 6 ver algumas questões de concurso público, fazer uma introdução de PowerPoint, tá? Porque cai no concurso também, beleza? Então, quando nós mencionamos em edição de texto, planilhas e apresentações, logo vem à nossa cabeça os 3 programas mais utilizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que são o Microsoft Word para edição de texto, o Excel para planilhas eletrônicas e o PowerPoint para apresentação em slides, tá? Nós temos aqui na nossa tela um exemplo então do Word, né, cujo nós vimos na aula 1 e 2 desse vídeo, desse tutorial. Nós temos aí a tela do Excel, que nós vimos na aula 3, 4 e 5 de planilha eletrônica. E nós temos agora o PowerPoint, tá? Software utilizado presente no nosso Office para apresentação em slides, tá? Esses 3 programas, então, conforme eu mencionei, fazem parte do pacote Office, do CDzinho Office. E lembrando para vocês, por que a Microsoft nomeou o Office de Office? Por causa do escritório. Nós traduzimos ali a palavrinha Office, a tradução significa escritório. Esses programinhas foram criados com a intenção, com o objetivo do usuário instalar nos computadores dos escritórios, das empresas, para trabalhar justamente aí com edição de texto, digitação, formatação, planilhas eletrônicas e apresentações em slides, tá? Só que com o passar dos dias, com o passar dos anos, o pessoal, a pessoa física, também adquiriu para o seu computador pessoal, para o seu PC. Então esses programinhas, Word, Excel e PowerPoint, eles são muito utilizados não só nas empresas, mas também em pessoa física, na casa das pessoas, né? Muita gente utilizando o Office, tá? Bom, a introdução ao PowerPoint. Então, quando nós iniciamos o aplicativo, quando nós temos a apresentação da tela, olha só, quando você clica no menu iniciar, vai aparecer ali aquela tela de pesquisa, o qual você pode digitar simplesmente a palavrinha Power na barra de pesquisa do menu iniciar do sistema operacional Windows, tá? Se você digitar PowerPoint ou se você digitar Power e, logicamente, se o software estiver instalado no seu computador, já vai aparecer para você clicar em cima da opção do PowerPoint, tá? No caso aqui, nós clicamos ali na barra de pesquisa e digitamos ali Microsoft, né? Ou simplesmente clicando no menu iniciar, você vai ter a opção, deixando o cursor do mouse em cima por alguns segundos, ele vai abrir uma janela, a qual ele vai trazer ali várias opções dos softwares que estão instalados no seu computador. E logicamente, se você tiver instalado o Microsoft Office na sua máquina, vai aparecer, clicando uma vez com o botão esquerdo em cima da pastinha Microsoft Office, vão aparecer para vocês ali todas as opções dos programinhas instalados no computador, né? Então você tem ali o Access, o Excel, o Infopad, OneNote, Outlook e, no caso que nós vamos ver agora, ali o PowerPoint, no caso da gravura, um exemplo de PowerPoint versão 2010. Poderia ser o 2007, poderia ser o 2003 ou o 2013, tá?
nós temos aqui, eu preparei para vocês vários exemplos com PowerPoint 2007, questões que caíram em concurso público do PowerPoint 2013, 2010. A essência é a mesma, né? O que mudam são algumas ferramentas, a adição de algumas ferramentinhas de uma versão para outra, mas a essência é a mesma. Tem que prestar atenção qual a versão que eles estão perguntando na provinha do concurso público. E você tem que saber a diferença, quais ferramentas estão a mais no 2007, 2010, 2013. Tem que saber, tá? Eles perguntam ali questões do Office 2013, do 2010, do 2007, então tem que ficar esperto no edital, o que eles vão pedir para você. Por isso a importância de saber sobre as ferramentas presentes em todas as versões do pacote Office, tá? No caso Word, Excel e agora o PowerPoint, beleza? Bom, a gente já começa na apresentação do PowerPoint, na apresentação da tela principal do PowerPoint, já começa algumas questões que caem em concurso público, tá? Ele já pergunta sobre a tela inicial. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu aumentar a tela para vocês. Ele já pergunta aqui sobre algumas coisinhas. Olha lá. Ele já tem aqui, ó, o número 1, número 2, número 3, número 4, 5 e 6, tá? Então nós precisamos saber obrigatoriamente o nome dessas barras, o nome dessas ferramentas, dessa tela inicial do PowerPoint, bem como nós já vimos esses nomes na aula de Word, qual nós falamos na aula 1 e 2, e nas aulas de Excel, que foram as aulas 3, 4 e 5, tá? Então, vamos ver novamente agora na aula de PowerPoint com a tela do PowerPoint. O número 1, ali em cima, corresponde à barra de acesso rápido, tá? Então eu vou dar um zoom para vocês ali, o qual já nos próximos slides, olha só, a gente está falando do PowerPoint e apresentando no PowerPoint, né? Olha só que interessante. No próximo slide, ali nos próximos slides, eu vou trazer para vocês essa tela, essas barras aumentada, tá? Eu vou trazer um zoom para que vocês tenham acesso visual melhor e de outras ferramentas também. Nós temos ali então, ó, a barra de acesso rápido. Lembrando que nós já falamos lá no Word e no Excel, essa barra de acesso rápido constam algumas ferramentinhas que vão agilizar o processo para uma determinada tarefa. Como assim agilizar um processo para uma determinada tarefa? Eu vou poder ter ali na barra de acesso rápido a ferramentinha para salvar a apresentação. Eu vou ter a ferramenta para desfazer algo que eu tenha feito de forma indevida ou refazer aquilo que eu desfiz. Eu vou ter nessa faixa de acesso rápido a opção novo para eu abrir uma nova apresentação em slides ou de slides, né? Dentre outras opções. Então, como o próprio nome da barra já diz, é uma barra de acesso rápido, ou seja, para nós acessarmos rapidamente uma ferramenta, para salvar rapidamente, para abrir uma nova apresentação de slides rapidamente, para desfazer de forma rápida aquilo que eu não deveria ter feito e assim sucessivamente. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha com ênfase nisso daí, dando uma ênfase nisso daí, tá? O número 2, que eu já vou mostrar para vocês, é a faixa de opções, antiga barra de menu, tá? Então, qual que é a faixa de opções? Vocês vão ver que essa faixa de opções, antiga barra de menu, é ali onde consta a página inicial que nós podíamos e podemos falar, menu página inicial, menu inserir, menu design, menu transições, menu animações e assim por diante, tá? Então, essa é a faixa de opções, famosa barra de menu antigamente mencionada, antigamente falada, tá? Então, faixa de opções. O número 3 que nós temos é as guias, ou são guias e comandos,
tá? Número 3, guias e comandos. Antigamente nós falávamos barra de ferramentas ou barra de formatação, né? Então, essas guias e comandos estão dentro do número 2 e estão dentro da faixa de opções. Tá? Então essas ferramentas de formatação e inserção de animações e transições entre slides, elas estão dentro dessas guias de opções. Tá? Então, dentro do menu inserir, nós temos diversas ferramentas. Olha só, dentro do menu inserir nós temos diversas ferramentas, como a opção de colar, como a opção de copiar, como a opção de inserir um novo layout para o slide, inserir um próprio slide novo, né? Nós temos ali as ferramentas de negrito, itálico, sublinhado para você trabalhar com a formatação da fonte no slide, né? Então, dentro o número 3, as ferramentas do número 3 estão dentro do número 2, ou seja, as guias e comandos estão dentro da faixa de opções. Tá? Ou seja, a barra de ferramentas, a antiga barra de formatação, está dentro da antiga barra de menu. Tá? Muito bem, o número 4 corresponde a quem? Aos botões de controle, né? Então, os botões de controle que nós temos são esses aqui no canto superior direito, tá? Olha só. Os botões de controle, deixa eu tentar dar um zoom aqui, olha só. Botões de controle, número 4. Você tem ali uma interrogação, um pequeno quadradinho com uma seta para cima, um risquinho, um quadradinho e um xizinho. E para que servem esses botões de controle? A interrogação também, da mesma forma que nós falamos no Word e na aula de Excel, a interrogação é um help, uma ajuda. Quando você tiver algum tipo de dúvida em relação ao software, ao aplicativo, você clica nessa interrogação para esse software trazer algumas opções, trazer alguns tópicos para que você tente sanar as suas dúvidas, né? Já aquele quadradinho com a setinha para cima serve para você minimizar ou maximizar a faixa de opções. Aquele menu inserir, aquele menu exibir, menu revisão, menu transição, animação e etc. Se você quiser trabalhar sem aquela guia de opções, você pode minimizar ou maximizar. A dica dada no Word, no Excel e também no PowerPoint é: trabalhe sempre com essas opções aparecendo no visual, né? Porque você insere um slide, você trabalha com as fontes no slide, você trabalha com as animações, a transição entre os slides, você precisa estar visualizando essa guia de opções. Então, não trabalhe com ela minimizada, só que lógico, isso é apenas uma opinião. Cada um trabalha com determinado aplicativo, com determinado software do jeito que lhe agradar, né? Para isso que serve então o quadradinho com a setinha. Você também tem ali o minimizar, que é o risquinho. Ou seja, o minimizar vai servir para quê? Você não vai utilizar aquele programa naquele momento, você não vai utilizar o PowerPoint naquele momento, você minimiza. Ele vai ficar na barra de tarefas do sistema operacional Windows, aguardando com que você tenha que utilizá-lo novamente, no qual você deve clicar na barra de tarefas do Windows para reutilizar o software. Ou seja, ele está aberto, mas ele não está fechado, ele está apenas minimizado, né? Então você vai deixar de utilizar o software temporariamente. Para isso que você minimiza o programa. O quadradinho ali que é o maximizar ou restaurar, né? Então você pode deixar a tela no tamanho da tela da janela do sistema operacional Windows ou deixar a tela num formatinho um pouco menor, para que você trabalhe com multijanelas, né? Para que você opere com multitarefas. Você pode trabalhar como o próprio nome do sistema operacional é, ou seja, ele se chama Windows, ou seja, janelas. Você pode trabalhar com várias janelas simultaneamente. Então, para isso que serve aquele maximizar ou restaurar, para deixar a tela do tamanho da janela do sistema operacional Windows ou em um formato um pouco menor para trabalhar simultaneamente com outras janelas,
né? Com outros softwares e com outro aplicativo. E o xizinho finalmente serve para você fechar o software, fechar o aplicativo. Eu não vou mais utilizar o programa, aperto o xizinho e ele vai fechar, tá? Então esses são os botões de controle do software. Muito bem. O número 5 nós temos ali a barra de status, né? Assim como na aula 2, na aula 1, na aula 3, 4 e 5 de Word e de Excel, nós também temos no PowerPoint a barra de status, que vai identificar para você quantos slides e qual slide você está trabalhando. Eu estou no slide 1 no total de 10, eu estou no slide 1 no total de 1, né? E assim sucessivamente. Ele vai trazer também, além da ferramenta Zoom, o modo de exibição ou os modos de exibição da tela dos slides para você, os quais a gente já vai ver, tá? Então já vamos dar uma ênfase ali, uma explicação um pouquinho melhor da barra de status, né? E por fim ali o número 6 é o painel de navegação. Esse painel de navegação fica ao lado esquerdo do PowerPoint, né? Esse painel de navegação ao lado esquerdo do PowerPoint serve para você navegar entre os slides e trabalhar naquele slide que estiver selecionado. Uma apresentação de PowerPoint pode ter 5 slides, pode ter 10 slides, 20 slides, 50 slides, quantos slides forem necessários para a sua apresentação. Então, nesse painel de navegação ao lado esquerdo, serve então para você navegar entre os slides que você tem na sua apresentação, tá? Então, não esqueça esses nomes, tá? Barra de acesso rápido, faixa de opções, antiga barra de menu, guias e comandos, antiga barra de ferramentas e formatação, botões de controle, barra de status e painel de navegação, tá? Conforme eu havia mencionado, eu deixei aqui então a tela um pouco maior para vocês identificarem e visualizarem as ferramentas que nós temos dentro dessas barras, dentro dessas opções. Então, na barra de acesso rápido, perceba que você tem aqui uma setinha ao lado de uma ferramenta no PowerPoint, tá? Nessa setinha, ele vai abrir uma nova janela com as opções que você pode inserir na faixa de acesso rápido, na barra de acesso rápido, ou a opção que você pode de repente desmarcar para retirar da barra de acesso rápido, né? Então eu poderia ter nesse exemplo aqui, ó, a opção novo para abrir uma nova apresentação de slide, um novo arquivo de PowerPoint. Eu poderia ter a opção abrir nessa barra de acesso rápido, que é uma pastinha o qual vai permitir com que o usuário abra uma apresentação de PowerPoint que estiver no computador, que foi salva no computador ou numa unidade removível, né, num pendrive, num HD externo, né? A opção salvar, que já está ali, ó, perceba que na barra de acesso rápido eu tenho um Vzinho, ou seja, significa que a opção salvar já está ali. Então, se eu clicar na opção salvar, aquele pequeno Vzinho vai sair vai sair de lá e esse disquetinho também vai sair da barra de acesso rápido. Então é nessa barra de acesso rápido, mais especificamente nessa setinha, que você controla, que você opta em ter uma ferramenta ou não ter aquela ferramenta lá. Beleza? Muito bem. Em relação ao número 2, a faixa de opções, antiga barra de menu, nós já comentamos há pouco. Você tem ali então a opção arquivo, página inicial, inserir, design, transições, animações e etc, né? O número 3, as guias e comandos, o qual também nós comentamos, antiga barra de ferramentas e formatação. Você tem as opções, você tem as ferramentas dentro da faixa de opções, né? Muito bem. E ali os botões de controle, maximizei para vocês, né? Os botões de controle maximizados para você visualizar melhor. E você tem ali o painel de navegação,
o número 6 ao lado esquerdo também, no qual nós constatamos ali na apresentação ali do PowerPoint. E o que eu queria mostrar para vocês é a barra de status, ó, num formato maior, tá? Questão que cai também em concurso público. Já na apresentação do software, na apresentação da tela principal do software, nós temos já a questão de concurso público, né? Então ele traz ali, ó, quantos slides num total de... Olha lá, eu estou no slide 1 no total de 1. Ou seja, eu acabei de abrir o programa. Acabei de abrir o programa, ou seja, eu só tenho um slide e eu já só estou naquele slide. Então, ele vem slide 1 de 1. Ele traz ali algumas anotações e comentários que eu posso fazer na apresentação, no slide, tá? Então eu tenho ali duas ferramentas que você pode trabalhar com anotações. Você está fazendo um trabalho, uma apresentação em PowerPoint em dupla, fazendo com mais pessoas. Se você clicar em anotações e comentários, você pode deixar anotações para que outras pessoas ou até você mesmo vai lembrar posteriormente, vendo aquela anotação, vai lembrar o que ficou pendente, o que você deve fazer para continuar trabalhando com o seu slide, né? Então, para isso que serve essa ferramenta. Você tem a ferramenta Zoom na barra de status do PowerPoint, né? A ferramenta Zoom para você diminuir ou aumentar o zoom, né? Para trabalhar com a tela maior ou menor. E o que cai em concurso público, na grande maioria esmagadora das vezes, são as formas de visualização. Deixa eu tirar esse bando de caneta aqui que eu trouxe para vocês, dar novamente um zoom. E isso aqui cai bastante, ó, no concurso público, tá? Não só em concurso público, mas também em outros tipos de avaliação. Os modos de exibição da tela do PowerPoint. Então você tem ali esses 4 modos de exibição da tela, bem como você tem esses modos de exibição também, logicamente um pouco diferentes no Excel e um pouco diferentes no Word. Mas no Word e no Excel e no PowerPoint, nesses 3 programinhas, cai o modo de exibição da tela, tá? Então você tem ali, primeiramente, ó, o modo normal, que é o modo que a maioria esmagadora das pessoas estão acostumadas a trabalhar com a apresentação de slides, né? Você visualizar slide a slide normalmente. Você tem o modo classificação de slides. Então o que significa o módulo classificação de slide? O modo classificação de slides significa você trabalhar com os slides em sequência. Você pode visualizar os slides em paralelo, um ao lado do outro, em vez daquele painel de navegação ao lado esquerdo, né? Então, você pode ter essa forma de trabalhar também com os slides. Você tem o modo de exibição de leitura, que é trabalhar com o slide como se você estivesse apresentando já o slide, né? Apresentando e trabalhando com o slide simultaneamente. Você trabalha como se você estivesse apresentando, mas você não está apresentando, você está trabalhando com a formatação do slide, né? E o modo apresentação de slide, que é o quê? Iniciar aquela apresentação do slide, quando você finalizou, quando você quer testar como está a sua animação, como está a sua apresentação, você quer realizar um teste sobre aquele slide selecionado, ou você quer realizar um teste na apresentação, ver como ela está ficando, você clica naquele modo de exibição, que é o modo apresentação de slides, e o slide vai iniciar, tá? A sua apresentação vai iniciar. Mas o modo de exibição da tela mais utilizado pelos usuários do PowerPoint é o modo normal, tá? Mas nada impede de você, nos seus estudos, utilizar o computador ali, utilizar o PowerPoint, e você pode clicar em cada uma dessas opções, tá? Pode e deve clicar para ver o que acontece, tá? Muito bem, só com a mão na massa aí para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, tá? Pode apertar que não vai estragar nada, não vai danificar o software. Muito bem. Bom, assim como no Word, assim como no Excel,
Nós estamos trabalhando aí com algumas questões de concurso público, questões que caíram no concurso público. Por quê? Para nós não perdermos tempo fazendo uma apresentação, trabalhando com cada ferramenta, porque vai ficar um procedimento, vai ficar uma aula muito chata, vai ficar uma aula muito complexa, muito demorada. E aí a gente pode acabar perdendo tempo em ver outras ferramentas que o software oferece e que possam cair no concurso público, tá? Então, nós vamos trabalhar com algumas questões específicas que caíram no concurso, em alguns concursos aleatórios que nós pegamos, tá? Para que a gente consiga trabalhar o máximo possível com as ferramentas do PowerPoint, tá? Muito bem, então nós temos aqui uma questão de concurso público, caiu aí na banca VUNESP, né, em 2016, tá? No estado, logicamente, de São Paulo. Nós temos aqui essa questão que caiu no concurso. Tem-se as seguintes autoformas, incluídas no PowerPoint versão 2010. Nesse caso, eles trabalharam com a versão 2010, tá? Em sua configuração padrão, na sequência seta para a direita, seta para baixo, círculo e quadrado. Muito bem. Essa questão de concurso trouxe para a gente uma questão que trabalha com as autoformas no PowerPoint. E essas autoformas também elas estão presentes no Word e essas autoformas estão presentes também no Excel. Caiu no PowerPoint, poderia ter caído no Excel, poderia ter caído no Word, tá? Mas caiu numa questão de PowerPoint. Então ele traz essa figura e ele diz aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de operações de arranjo para alterar a autoforma de maneira que tenha a aparência apresentada a seguir. Muito bem. Então, essa é uma questão que envolve também pegadinha. Tá? É uma pegadinha, porque ele, na verdade, é uma pegadinha, é uma questão um tanto quanto fútil, na minha opinião. Mas tudo bem, caiu no concurso, se é ou se não é fútil, se é ou não é interessante, se é uma coisa besta ou não é, tem que resolver. Tá ali no concurso, tá, a questão tá lá, você tem que tentar dar a resposta certa, né? Então, você tem na gravura de cima aqui um quadrado, você tem uma seta para baixo que está atrás do quadrado, mas está à frente da seta para a direita. E você tem um círculo que está acima da seta para a direita. E ele traz ali, ó, o quadrado, a mesma seta para baixo, só que a seta que está para baixo, ele traz a seta para cima. A seta para cima, olha só a observação. Essa seta que estava para baixo no desenho inicial, essa seta estava para baixo da seta para baixo, ou seja, a seta para a direita estava para baixo da seta para baixo, ela estava abaixo do quadrado e ela estava abaixo do círculo. Perceba nessa gravura número 1, ó. Ela estava abaixo de todas as outras demais gravuras, debaixo das outras formas geométricas. Aqui nessa gravura, ela está acima do quadrado, da seta para baixo e do círculo. Pronto! Observando essa única seta, você já tem a resposta, mas vamos às opções, vamos às alternativas. Ele quer saber qual alternativa está correta. Alternativa A, para que a forma fique desse jeito aqui, né, em relação à imagem anterior, eu precisei enviar o quadrado para trás. Olha só, você enviou o quadrado para trás? É uma pegadinha. Você enviou o quadrado para trás, mas se eu enviar o quadrado para trás, ele tinha que ser enviado para trás da seta que está para baixo e também da seta que está para baixo, ali para a direita, tá? Então, a seta para a direita, ele está em cima, né? Então ele não ficou ali somente para baixo de todas. Perceba que aqui, olha só, o quadrado ele ficou para baixo da seta para a direita na gravura de baixo, porém ele ficou acima da seta para baixo. E se eu mudo a posição desse quadrado
para baixo no PowerPoint, ele tinha que ficar para baixo da seta para a direita e para baixo da seta para baixo, né? Olha quanto para baixo, para cima, para a direita, para baixo, né? Então tem que prestar atenção nessa pegadinha. Você tem que avaliar cada questão aqui, nesse caso do PowerPoint. Questão B, alternativa B, ó. Então a A já foi, a A está errada, né? Se eu enviei o quadrado para trás, ele tinha que ter ficado para trás da seta para baixo também, né? Ele só ficou atrás da seta da direita. Então a alternativa que você já pode anular, cancelada. A A não existe, está errado. Alternativa B, enviar círculo para trás. Também está errado, porque se você enviar o círculo para trás, a outra ferramentinha ali, a seta que está para trás de tudo, por que ela foi parar na frente de tudo? Só o círculo foi enviado para trás, mas a seta que está para a direita, ela também teria que ser enviada para frente, né? Então, alternativa B, enviar o círculo para trás, está errado. E aí na alternativa C, olha lá, ele fala enviar círculo para trás, enviar seta direita para frente e quadrado para trás. Você tem que analisar cada questão dessa, né? Primeiro ver se o círculo ficou realmente para trás, depois veja se a seta da direita ficou realmente na frente de tudo. Ó, ela ficou, o círculo foi para trás, foi, e o quadrado para trás, tá? Mais uma pegadinha. As duas primeiras questões, as duas primeiras alternativas ali da questão C, as duas primeiras opções da alternativa C estão corretas, mas o quadrado para trás já está errado, porque o quadrado para trás deveria ficar também atrás da seta para baixo. Então, olha só a pegadinha que eles fazem nessa questão tosca, nessa questão fútil, né? Que só quer ver se o usuário, quer ver se o candidato sabe trabalhar ali com autoforma, que não vai influenciar em nada, mas tudo bem, caiu na questão, temos que verificar. Então a alternativa C também está errada, né? O quadrado para trás tinha que ter ficado para trás de todas as formas e não ficou. Enviar seta de baixo para trás, tá? Então essa seta que está embaixo, enviar para trás, ela está certa, só que o quadrado, ó, ele estava à frente daquela seta para baixo, e aqui ele está também, só que a seta de trás ainda está para frente. Então é uma alternativa errada. O que só sobrou para a gente? Enviar a seta direita para frente, que nem nós vimos e falamos no começo dessa questão tosca que caiu nesse concurso público, né? E você está pensando, nossa, Sérgio, seta para frente, seta para trás, círculo, quadrado, enfia para trás, põe na frente, vai para o lado. É uma questão tosca, mas o que vai fazer? Se caiu no concurso público, tá lá, tem que acertar. Eu vi várias opiniões referente a essa questão que o pessoal comenta, pô, mas que questãozinha tosca, precisa responder mesmo? Precisa, né? Então, a alternativa correta é a alternativa E, enviar seta direita para frente. Olha lá, enviar seta direita para frente. Se você tem a seta que está apontando para a direita, ela está atrás de tudo, ela está atrás do círculo, ela está atrás da seta para baixo e ela está atrás do quadrado, se eu enviar ela para frente, ela vai ficar à frente do círculo, ela vai ficar à frente da seta para baixo e ela vai ficar à frente do quadrado. Era só fazer isso, mas está vendo que você tem que analisar cada questão, cada alternativa, tá? Nessa questão tosca que caiu em 2016, mas caiu. Tem que saber? Tem que saber, tá? Para o seu dia a dia no PowerPoint, tanto faz se é para frente, se é para trás, você faz a apresentação do jeito que achar necessário, do jeito que tem que ser. Mas caiu no concurso, então tivemos que respondê-la, tá? Mais uma questão que caiu no concurso público no ano de 2015, tá? Banca Sesgran Rio, ou Sesgran Rio do Banco do Brasil. Olha lá, essa é interessante. Ao ajudar a preparar uma apresentação no software PowerPoint, tá? Então alguém foi ajudar a preparar uma apresentação no PowerPoint. Lembre-se sempre que nós falamos nas aulas anteriores,
tá? Cuidado com o enunciado, pode ser pegadinha, pode começar a meter um monte de informação ali, alguma coisa não tem nada a ver com a outra. A pergunta, a resposta daquela perguntinha vai estar somente num xizinho, numa questãozinha que tem toda uma interpretação, uma frase desse tamanho, né? Então ele já começa essa questão que caiu aí em 2015 do Banco do Brasil, ele já começa aí. Ao ajudar a preparar uma apresentação no software PowerPoint, beleza? Nem começou ainda a questão, com os resultados obtidos por uma agência de um banco. Tá, até agora não falou nada. Um escriturário sugeriu o uso de recurso de animação. Opa, então já está falando aqui recurso de animação. Esse camaradinha sugeriu o uso de recurso de animação. Tá? Aí que ele pergunta, ele já falou da animação. Esse recurso nos slides é voltado fundamentalmente para... Então, o recurso animação é utilizado para quê no PowerPoint? Só isso. O que está escrito aqui em cima, ó, esquece, né? Sobre animação no PowerPoint. A ferramenta animação no PowerPoint, o menu animação no PowerPoint serve para quê? Né? Alternativa A, utilizar filmes como recurso de multimídia. Alternativa B, permitir a inserção de histórias. Alternativa C, criar novas cores e estilos rápidos. Alternativa D, incluir efeitos de entrada e saída. E E, criar slides mestres para processos. Muito bem, já temos 5 opções, 5 alternativas para saber o que faz a ferramenta animação no PowerPoint. Muito bem, eu deixei aqui então para você a resposta visualizando essa faixa, essa barra de opções. Olha lá. Você tem então o antigo, ou podemos falar também o menu página inicial, menu inserir, menu design, menu transições. E ali está o X da questão dentre as outras opções dessa barra. Ele perguntou sobre animações, o que eu posso fazer com as animações no PowerPoint. Na animação nós temos alguns efeitos, ó. Nenhum efeito, não quero nada. Eu quero fazer com que alguma coisa apareça, eu quero fazer com que alguma coisa esmaeça, eu quero fazer com que alguma coisa na apresentação surja, flutue, divida, apague e assim por diante. Nós temos alguns efeitos na guia animações. Essa guia animações, ela traz efeitos para objetos que nós inserirmos nos slides, tá? Então, vocês já viram uma apresentação de slide no PowerPoint que o texto aparece rodando, num formato, por exemplo, de volante, né? Então ele faz aquele, né, o efeito de um volante, um texto entrando assim, ou até mesmo uma gravura entrando dessa forma na apresentação. É o efeito, é a animação de volante que eu inseri naquele determinado objeto. Você já observou que um texto surge na apresentação do nada, né? Então você começa a apresentação do slide, ele surge no seu slide, ele surge na apresentação. Ou uma gravura, você tem uma foto, uma imagem qualquer, essa imagem ela surge repentinamente na apresentação do slide. Por que essa imagem ou esse texto surge? Porque nesse objeto foi inserido uma animação para surgir. Tá? Então, para isso que serve essa guia, essa ferramenta animações, para você inserir alguns efeitos em objetos nos slides. Que objetos são esses? São os textos, são as gravuras, são as GIFs, que são aquelas figurinhas que se mexem, né? Então você pode inserir efeitos. Beleza? Então nós já temos a resposta. Animações. Para que serve animação no PowerPoint? Para utilizar filme como recurso de multimídia? Não. Permitir a inserção de histórias? Não. Criar novas cores e estilos rápidos? Não. Incluir efeitos de entrada e saída? Sim. Essas animações, você vai observar
nas animações, quando você insere, elas possuem efeitos de entrada e saída naquela caixa de texto, naquela gravura. Você pode fazer com que o texto apareça na apresentação e ele saia da apresentação. Você pode fazer com que ele simplesmente apareça e fique ali, com que aquele efeito entre na apresentação. Você pode ter uma foto já aparecendo e fazer com que essa foto saia da apresentação. Então, esses efeitos de animação na guia animação são efeitos que nós inserimos para que aquele objeto entre na apresentação e ou saia da apresentação, tá? Podemos inserir efeito para entrar e ou sair. Beleza? Então nós temos essa resposta, ó. Incluir efeitos de entrada e saída. Aparentemente a resposta certa é a D, mas tem que analisar cada questão, porque ainda ficou faltando a alternativa E. Criar slides mestre para processos. Não. O slide mestre é uma ferramenta que nós temos no PowerPoint, a qual você insere para que você trabalhe com algumas formatações padrão naquele slide mestre. Tudo que você inserir no slide mestre de formatação vai se aplicar para todos os slides que você inserir naquela apresentação. Tá? Então o slide mestre não tem nada a ver com animação. Só sobrou para a gente a alternativa D, que é resposta: incluir efeitos de entrada e saída nos objetos. Tá? Então essa é a alternativa correta. Muito bem, já vimos a questão que caiu no concurso público de 2007 com aquele bando de autoformas, aquele flecha para frente e para trás, e essa questão também da guia animações, dos efeitos no objeto. Agora olha só, olha o que caiu num concurso público de 2016, também aí da Vunesp, né, para cargo de contador. Olha só aquilo que nós comentamos no início dessa aula 6, a apresentação da tela do PowerPoint. Olha que está aqui, ó, a imagem a seguir do PowerPoint 2010, retirada no PowerPoint 2010, em sua configuração original, permite visualizar o modo de exibição selecionado. Então, olha quem aparece aqui, foi em questão de concurso público. Olha quem aparece ali, a barra de status, a qual vai fornecer algumas informações, dentre elas que está pedindo aqui, o modo de exibição da tela do PowerPoint, né? Então, ele traz aqui um modo de exibição selecionado, tá? Nós temos outros modos de exibição. E ó, a ferramenta Zoom, que já é separado, já é dividido, já é outra coisa, mas está na barra de status. Então, olha o enunciado. Sobre essa ferramenta que foi capturada no PowerPoint 2010, essa ferramenta permite visualizar o modo de exibição selecionado. Ele quer saber do que se trata, qual é esse modo de exibição que está selecionado ali. Então, na apresentação dessa aula, na apresentação do PowerPoint, no começo dessa aula, nós vimos a barra de status e nós conversamos sobre os modos de exibição da tela, da apresentação, né? Ele traz ali a alternativa: modo de exibição de leitura, B, apresentação de slides, C, classificação de slides, normal e E, rascunho. Rascunho. Em nenhum momento nós falamos de rascunho. Então, alternativa E, já esquece. Em nenhum momento, no início dessa aula, na apresentação, nós falamos em modo de exibição rascunho. Portanto, só sobraram ali 4 opções. Uma já foi embora. Exibição de leitura, ela existe. Apresentação de slides, ela existe. Classificação de slides, ela existe. E o modo normal, ela existe. Voltando na nossa aula, voltando no nosso vídeo, vamos visualizar antes da questão do concurso. Olha só quem está aqui. Não falei para você que essa barra de ferramentas
essa barra de status, perdão, ela foi falada, foi mencionada no começo do vídeo e ela caiu e vai cair no concurso público. Modo normal, classificação de slides, exibição de leitura e modo apresentação de slides. Olha só, mesma barrinha que ele pergunta no concurso. Olha lá. Qual que é esse primeiro modo que nós vimos? Ó? É o modo normal. Tá? O segundo, modo classificação de slides. O terceiro, modo de leitura. E o último, modo de apresentação de slides. Tá? Mas o que ele pergunta, a resposta já foi dada no início do nosso vídeo. Tá aí? E olha lá então, é o modo normal. Vamos voltar para a questão. Vamos lá. Olha lá, ó. Questãozinha. Tá? Então tá lá a barra de status, modo normal, resposta dada no início dessa aula. Então, resposta correta, alternativa D, tá? Modo de visualização normal, que é o modo que eu mencionei, cujo a maioria das pessoas costumam trabalhar, tá? Modo normal, questão de concurso público, tá? Bom, mais uma questão de concurso. Julgue os próximos itens. Relativo aos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft Office versão 2013. Uma apresentação criada no PowerPoint 2013 não poderá ser salva em uma versão anterior a esta, visto que a versão de 2013 contém elementos mais complexos que anteriores. Tá? Então, ele está falando aqui um monte de coisa já para encher na cabeça. Então, referente ao Excel, ao Word e o PowerPoint. Esquece essa primeira linha e parte da segunda, porque a questão, ele já diz aqui, ó, uma apresentação criada no PowerPoint. Tá? Então, vamos falar do PowerPoint. Uma questão de PowerPoint 2013. Não poderá ser salva em uma versão anterior. O que ele está dizendo? Se nós trabalharmos, se nós realizarmos uma apresentação de slide 2013, né, na versão Office 2013, na versão PowerPoint 2013, ele está dizendo aqui que nós não conseguiremos, tá, salvar em uma versão anterior a esta. Né, uma apresentação do Office do PowerPoint 2013 não poderá ser salva em uma versão anterior ao 2013, visto que a versão 2013 contém elementos mais complexos que anteriores. Né? Muito bem. Essa resposta, essa questão está certa ou está errada? Ela está errada. Tá? Por que ela está errada? Se você clicar, eu deixei aqui uma tela capturada para você. Se você clicar no botão do Office, que é aquela bolinha que nós já apresentamos também nas aulas de Word e Excel, clicando no botão do Office, você vai ver que você tem a opção salvar como, tá? Presta atenção agora, meu bebê. Presta atenção agora, meu aluno. Presta atenção agora, minha aluna. Tudo que você faz na versão 2013 do Office, Excel, Word e PowerPoint, você consegue abrir, você consegue manipular no PowerPoint, no Word, no Excel, ou seja, no Office 2007 e 2010. Essas versões, elas são compatíveis. Tá? Então, você trabalhando com versões 2007, 10 e 13, você consegue trabalhar, você consegue fazer numa versão e abrir em outra. Beleza? Agora, na versão anterior ao 2007, que nós costumamos chamar de versão de Office 2003 para trás, que é do 97 ao 2003, essas questões... essas versões você não consegue trabalhar com as versões superiores, né? 2007, 10 ou 13. A não ser que, veja o que nós temos na opção salvar
como do PowerPoint, do Excel e do Word. Na opção salvar como, você pode salvar aquele documento, salvar aquela apresentação como apresentação do PowerPoint. Beleza. Se você salvar esse arquivo, essa apresentação, clicando nessa opção salvar apresentação do PowerPoint, essa apresentação, esses slides vão ser vistos, você vai ter acesso na versão 2007, 10 e 13. Mas, se você quiser utilizar essa apresentação em versões anteriores de 97 a 2003, você precisará clicar na opção 97 a 2003, apresentação do PowerPoint 97 a 2003, tá? Porque você clicando nessa opção, o seu arquivo será salvo para conseguirmos trabalhar para ter compatibilidade com as versões anteriores ao 2007, no caso 2003 para trás, né? Então, tem que prestar atenção nisso, prestar atenção no enunciado. Ele está dizendo que salvando do 2013 nós não conseguimos trabalhar com versões anteriores, né? Então eu consigo fazer uma apresentação no 2003, começar o projeto no 2013, né? No 2013 eu consigo trabalhar com as versões anteriores do pacote Office, do PowerPoint? Sim, consigo. Então ele está dizendo que não consegue na questão. Então essa questão está errada. Nós conseguimos porque há compatibilidade do Office, do PowerPoint 2007, 2010 e 2013. E se você quiser trabalhar com essa compatibilidade, trabalhar com esse projeto em versões anteriores de 97 a 2003, é só você salvar como apresentação para a versão 97 a 2003, que você consegue trabalhar com esses arquivos, essas apresentações, tá ok? Então, pessoal, preste muita atenção nessas informações. Veja e reveja esse vídeo, veja e reveja essa aula, anote, pegue o papel, dê o play, aperte o pause, retroceda e avance, tá? Para que você anote e mexa no computador e veja todas essas ferramentas, essas que nós mencionamos, que caíram no concurso público e posteriormente tudo que nós iremos comentar nas próximas aulas, tá? É muito importante para que você perceba as pegadinhas de concurso público, a pegadinha ou as pegadinhas nas questões, beleza? Bom, bons estudos a você e até a próxima aula!